tristeza e depressão. E a gente percebe que no mundo moderno há uma propaganda negativa da tristeza associada à depressão, e isso não é por acaso, há uma intenção por trás disso. Sabe por quê, Josi? O triste não compra, o triste não consome. Imagina você fazer aquele prato maravilhoso para o seu marido, como é o nome dele? Lázaro. Para o Lázaro, exatamente. Você fazer aquele prato maravilhoso para o Lázaro, o prato que ele gosta, e aí ele senta na mesa, você imagina, agora o Lázaro vai se deliciar, ele vai fechar os olhos na hora que dá a primeira garfada. E aí o Lázaro dá a primeira garfada, e você olha para ele, e o olho dele está com o olho de peixe morto, olhando para o infinito. E você diz, como é que foi, Lázaro? E ele não esboça emoção. Aí você fala, puxa vida, eu fiz o prato com o maior carinho, e ele não esboça emoção. Por quê? Porque o Lázaro está triste. Estando triste, ele se volta para dentro. Então, quando a gente está triste, a gente se volta para dentro. Então, a gente não sente paladar, a gente não tem olfato, a gente não tem o brilho nos olhos. Então, Lázaro fala, vamos lá, Josi, na loja e te apresento o vestido mais caro de Alfredo Chaves. E você olha para o vestido e Lázaro, e aí, gostou, Josi? E você vai esboçar o olhar para o infinito. Você não vai esboçar emoção. E aí ele vai dizer, puxa vida, nem gastando dinheiro a Josi anima. Isso é a tristeza. Isso ainda não é a depressão. A depressão é um outro processo. Então a tristeza, ela tem que nos visitar como ela reveza com a alegria, como a noite reveza com o dia. A gente precisa do dia, esse sol maravilhoso de Alfredo Chaves, essa paisagem belíssima, as montanhas, as matas. Então a gente precisa também ter um dia, mas precisamos da noite. Precisamos do repouso, precisamos de ver as estrelas, precisamos dos dois. Também assim a alegria e a tristeza. Precisamos dos dois. Então alegria e tristeza não tem nada a ver com felicidade. Você pode ser feliz e estar triste. Um dia desse morreu o pai de um amigo meu. E ele estava muito triste. E não sei por que alguém perguntou para ele, perto de mim, fulano, você é feliz? Ele disse, muito feliz. Aí eu acho que a pessoa pensou, como assim? Muito feliz se o pai dele morreu. Acontece que ele é feliz e está triste. Entre ser e estar existe uma grande diferença. Então a gente tem mania de tentar comparar alegria com felicidade. Então o contrário de felicidade é a tristeza, não. Tristeza é contrário de alegria. Felicidade não tem contrário. A pessoa é feliz ou não é feliz e ponto. Seria como você tentar rimar, tentar encontrar o contrário de vida. Qual é o contrário de vida? Ah, é morte. Não, o contrário de morte é nascimento. Nascimento, morte. Vida não tem contrário. É por isso que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, tem palavras que não têm contrário. Logo, a tristeza, ela é contrário da alegria. Então, a tristeza é um estado. Então, a tristeza, quando ela vai vir, porque ninguém vai ficar alegre se morreu alguém da família. Ninguém vai ficar alegre porque está desempregado. Ninguém vai ficar alegre se não choveu e ele perdeu o plantio, ou deu uma geada. Ninguém vai ficar alegre porque descobriu que o familiar está com câncer. Então não tem como ficar alegre nesse momento. Então a tristeza, ela é necessária. E a tristeza tem um ponto positivo. Por exemplo, a tristeza nos faz olhar para dentro de nós. Então a tristeza faz com que a gente dialogue conosco mesmo. Por exemplo, se o meu filho está doente, eu fico triste. E aí eu fico pensando, será que eu cuido bem dele? Será que eu tenho dado atenção? Será que eu tenho ficado em casa na hora certa? Essa reflexão só vai surgir na tristeza. Porque na alegria eu me volto para fora. Então eu não penso. Eu sempre brinco assim, imagina o dia do seu casamento. É um dia de extrema alegria. O seu casamento, que é o momento, um dos momentos mais importantes da sua vida. Se perguntar, a mulher vai dizer que é quando ela teve o filho.
Mas eu diria que não. É quando ela teve o casamento, porque para ela ter filho, ela teve que casar. Então o casamento é o momento mais alegre da vida. E aí, se é o momento mais importante da sua vida, e você é cristã, o que você deveria fazer? Quando você acorda, deveria fazer uma oração, pedindo a Deus que lhe abençoasse a vida a dois, pedindo a Deus que lhe desse sabedoria nas decisões, porque casamento não é só alegria. Então, isso deveria ser a sua atitude. Só que no dia do casamento que você acorda, você nem lembra da oração. Você está tão eufórica. Você quer saber se todas as pessoas foram convidadas, se a igreja está ornamentada, se o vestido funciona, se não sei o que, se não sei o que. Você não lembra de agradecer, porque está voltado para fora. Agora, durante o casamento, se um dos dois diz assim, não está bem, eu acho que eu vou me separar. Aí você lembra da oração. Aí você lembra de meditar como é que você se comporta naquele relacionamento. Então, a tristeza, ela nos provoca essa reflexão. Por isso que a tristeza existe e ela deve ser acolhida por nós. Eu digo que a tristeza é como se fosse uma visita. O que você faz quando chega uma visita na sua casa? Você vai na rua, compra um lanche gostoso, recebe a visita, faz sala para ela, providencia escova, creme dental, toalha limpa, arruma a cama onde ela vai dormir. É a sua visita. No entanto, essa visita tem que ter data de validade. Ela tem que dizer quando ela vai embora. Imagina uma visita que chega na sua casa e fala, oi, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você vai ficar até quando? Não sei, talvez eu fique até o ano que vem. Ninguém quer uma visita dessas. Né? Então chega a hora que a visita tem que ir embora. E aí, se a visita vai embora, a tristeza também chega a hora que ela tem que ir embora. Se a visita dura no máximo uma semana, porque ela muda a sua rotina, a tristeza também deve durar no máximo uma semana. Então, o que é depressão? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, depressão é uma tristeza que se prolonga por 4 a 5 semanas sem uma causa específica e que altera a rotina do indivíduo. Então essa história, eu hoje acordei meio deprê, a pessoa colocou até apelido na depressão, é deprê. Então não, isso não é depressão. Você acordou triste, é normal. Depressão é quando você fica de cama, é quando a tristeza tem mais de um mês, tem 2 meses, tem 3 meses e a tristeza não vai embora. Isso é depressão. Mas também tem que ver se não há uma causa. Se você está triste há 1 mês, como meu amigo, porque o pai dele morreu, aí nesse caso é normal. Ele está triste porque ele está fazendo o luto. Então a gente tem tristeza, luto e a depressão. São 3 coisas diferentes. Se você está triste há 2 meses, 3 meses, porque você perdeu o marido, porque ele faleceu, faz sentido, você está fazendo luto. Ou mesmo porque você se separou. Eu ontem atendi dois pacientes novos. Um é uma mulher que mora nos Estados Unidos, eu atendi por WhatsApp, e o outro é um paciente de Vitória, quer dizer, completamente longe um do outro. E os 2 estão num processo de separação. Então, quando eu perguntei assim, eu faço uma ficha antes, né, qual o seu nome, seu endereço, etc. Aí eu pergunto, qual o seu estado civil? Ou, você é casado ou solteiro? Quando eu perguntei isso, ela desabou no choro e disse, é exatamente por isso que eu vim aqui e eu ainda tenho esperança de recuperar o meu casamento. E então, aí eu falei para ela, você está vivendo um luto. Por quê? Porque seu marido morreu. Quando o outro se separa da gente, é como se ele tivesse morrido. As mulheres até lidam bem com isso, elas falam, o meu falecido, de certa forma está certo. Né? Então é como uma morte. Né? Então um emprego que você trabalhou durante 20 anos, aí você é demitido. É uma morte também. Então não é a morte física somente. Né? Depois foi o caso do homem também. A mulher, depois de 23 anos de casado, propôs separar-se dele. Então eu falei para ele, agora você está vivendo um luto.
Você não vai ter apetite, você não vai ter vontade de levantar da cama, é luto, é normal. Mas esse luto seu vai durar até um ano. Depois de um ano, aí se não acabar, aí pode ser um quadro depressivo. Aí ele falou, nossa, já tem 8 meses, então quer dizer que eu tenho 4 meses para resolver isso. Eu falei, você tem 4 meses para você se alegrar. Se não tiver aí, você está entrando num quadro depressivo. Então é complexo que as pessoas acham qualquer coisa é depressão. E não é. Então a tristeza é normal. Agora, o que ocasiona a depressão? Você não tem alegria no rosto, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem expressão de emoção boa, no sentido de rir, brincar, e, acima de tudo, você não sabe por quê. Dá aquela dor no fundo do peito, uma dor, você sente dor mesmo, como se fosse dor física, exatamente. Parece dor física, parece uma dor no coração. No entanto, não tem causa. Aparentemente não tem causa. Então, aí você está entrando num quadro depressivo. Chora muito, a pessoa, qualquer coisinha está chorando. Vai falar de qualquer coisa, vê a notícia, por exemplo, aquela notícia que o presidente dos Estados Unidos estava colocando as crianças na gaiola. Aquilo ali é muito triste, mas um depressivo, ele desaba a chorar. Dói para ele mesmo. Dói para nós também, mas a nossa dor é uma dor tolerável. Inclusive no domingo, eu recebi notícia de uns amigos brasileiros que estavam na cidade de Houston, no estado de Houston, o estado dos Estados Unidos. Eu tenho muitos amigos lá, que eu vou lá 2 a 3 vezes por ano, né? Então os amigos brasileiros do estado de Houston, o governo apreendeu que eles eram imigrantes ilegais e os filhos ficaram presos na gaiola. Então esse presidente dos Estados Unidos está tendo pressão internacional para ele mudar a conduta. Mas voltando aí à questão da depressão. Então a depressão, a causa dela, você não sabe aparentemente. Você sabe que você tem aquela tristeza, você chora. E às vezes a depressão ela atinge um quadro, Josi, perigoso. Por quê? Você não consegue levantar da cama para escovar os dentes, para tomar um café. Você bota cobertor ou a cortina fica toda fechada porque você quer escuridão, você quer solidão. E o grande problema é uma antessala para o suicídio. Então é uma ameaça à vida do indivíduo. Então a depressão não é brincadeira. E quando a pessoa entra num quadro de não levantar da cama, eu nem atendo. Eu peço para ir primeiro ao médico, o médico vai prescrever uma medicação, e aí depois a pessoa estiver medicada, aí eu vou tratar. Porque também o médico não cura a depressão. O médico ele remedia para que a pessoa tenha um conforto mínimo, para prevenir um suicídio. Quem cura a depressão é a análise. Então as duas terapias são paralelas, caminham juntas. Eu até atendo o depressivo. Aquele depressivo assim, doutora Luiz, eu choro muito. No início. No início. Os sintomas, Luiz, do início, né, da depressão, varia de paciente para paciente ou geralmente pega ali a mesma linha? É a mesma linha, muito parecido, Josi. Tanto que um depressivo, um ex-depressivo ou o depressivo consegue identificar no outro, sem ser médico. Ele fala, você está com depressão. Porque ele já sabe o que ele sentiu. E como é muito parecido, aí por analogia, por comparação, ele fala para o outro, você está com depressão. E via de regra está mesmo. Então a depressão ela se caracteriza pela falta de interesse, né? Falta de interesse em comer, em beber, em dormir. Né? Aliás, dormir é o que eles mais gostam, né? Mas aí perde o sono, porque você dorme o dia inteiro, quando chega à noite, tanta pessoa fala, eu não estou conseguindo dormir. Eu digo, como assim? Não estou conseguindo, à noite eu fico a noite toda acordado igual um zumbi. Aí eu digo, você não dorme hora nenhuma? Eu durmo durante o dia. Então, você tem uma quantidade X de sono. Você esgota seu sono, seu corpo não aguenta. Então, uma vontade danada de dormir, um desinteresse pela vida, uma falta de alegria. Se você é casado, o outro pensa que você está até com amante, porque você se desinteressa pelo outro, porque você está desinteressado pela vida, cai o apetite sexual. É um grande problema. Quando a pessoa é casada há muitos anos, ela percebe, né? E como é um conjunto de quadros, encaminha. Mas tem vez do casal achar que a esposa ou o marido está traindo
porque não tem interesse sexual. Então a falta de interesse sexual, a falta de apetite, ou então comer muito, que a pessoa engorda, ou a tristeza, aquela tristeza que não vai embora, se emociona à toa, chora à toa. E uma coisa muito presente na depressão, assim, a pessoa começa a dizer assim, eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de desaparecer. Ela está dizendo assim, eu tenho vontade de me matar. Até que chega a hora que ela verbaliza. Eu queria que Deus me levasse. Eu queria morrer. Então aí quando chega nesse quadro, a família tem que estar atenta. Tem que estar atenta. E aí tem que encaminhar para, nesse caso aí, para o médico. Para o médico, os postos de saúde estão preparados para trabalhar, receber esse tipo de paciente, né? E porque se deixar, a pessoa vai realmente comprometer a vida. Então tem que encaminhar para o médico para dar o primeiro socorro, prescrever a medicação. A medicação para depressão, ela leva 15 dias para fazer efeito. Então não adianta, eu tomei, não valeu nada aquele remédio. Né? O pessoal da Biofarma aí está acompanhando, né? Aquele remédio não vale nada, eu comprei lá na Biofarma. Não é que o remédio não vale, é que leva 15 dias para fazer efeito. A depressão é um negócio tão sério que um bom psiquiatra, ele leva mais ou menos em torno de 6 meses até ele achar a medicação e a dosagem adequada para o paciente. Porque normalmente a depressão, ela vem acompanhada da ansiedade. Elas são irmãs gêmeas, onde tem uma, tem a outra. Então você dá a medicação para a depressão, aumenta a ansiedade. Aí você dá a medicação para a ansiedade, aumenta a depressão. Aí você vai regulando igual a balança, aquela balança que tem fiel, até você achar o ponto, né? E aí isso vai equilibrar o humor da pessoa temporariamente. Mas com o tempo, essa medicação começa a ficar fraca, tem que aumentar a dose. Então por isso ele precisa fazer terapia. E a medicação, ela não deve ser tomada sem a recomendação médica, porque ela tem efeitos colaterais muito fortes. Além da dependência, ela tem efeitos colaterais. Então, normalmente, essa medicação é feita com prescrição médica. Aloysio, eu vou fazer uma pergunta agora. Antes, né, vamos liberar aí 997-169278, né, o WhatsApp aqui onde você pode fazer suas perguntas. Já chegou uma pergunta, qual eu te fiz, foi sobre os sintomas, né? O ouvinte já estava com o telefone aí anotadinho. Muito obrigada pela participação. Então, você que queira fazer mais perguntas para o Luiz no decorrer do nosso programa, 997-169278, somente o WhatsApp. A depressão é uma doença, vamos dizer assim, moderna, né? Há pouco tempo que a gente vem tendo assim, um maior conhecimento sobre a depressão. E muitas vezes a gente ouve assim, meu Deus, hoje em dia, com tudo, né, a pessoa fala que tem depressão. Antigamente a gente andava a pé, e, né, comparar o antigamente, né, com os dias atuais. Essa modernidade, esse balde de informações que chega todo dia pra gente, essa correria, né, diária que nós temos, isso aí ajuda um pouco as pessoas estarem talvez assim, um pouco mais frágeis, né, no sentimental da pessoa, o pouco contato. Hoje a gente sabe que tem redes sociais, você tem milhões de amigos, mas amigos de perto que você possa contar, que você possa conversar, a gente conta nos dedos hoje. É né? verdade, é verdade. Essa correria nos afasta um pouco assim da pessoa. Isso pode levar a pessoa a um quadro depressivo? Complica, é verdade. Eu me lembro quando eu completei 10 mil amigos no Facebook, né? Falei com a minha esposa, tem 10 mil amigos, já tem que abrir um outro perfil. Porque o Facebook tem limite. Aí ela diz assim, 10 mil amigos? Como é que você dá conta de alimentar todos esses amigos? Porque amizade a gente tem que alimentar. Eu estou abrindo um parênteses aí, porque a amizade é um grande remédio para a depressão. Então, amigo, você tem que tomar café com ele, tem que bater papo, tem que ter notícia. E como é que você faz isso com 10 mil? Aí ela falou, melhor você corrigir. Você tem 10 mil contatos no Facebook. Né? Então... E não 10 mil amigos. Ninguém tem mais do que amigos de amigos que cabem no dedo das mãos. Alguém tem um ditado desse tipo. Eu devo ter um pouco mais, que eu viajo muito e tal, etc. Mas é verdade. Então eu quero sempre saber como é que está um amigo que mora na Flórida, um amigo que mora na Itália. Eu tenho 2 amigos que moram na Itália. Eu tenho um amigo que mora na Suíça. Então a gente tem que, fora nos outros estados do Brasil, a gente precisa saber a notícia do amigo. Mas a depressão,
ela é tão antiga quanto a humanidade. A depressão na Grécia Antiga, ela era considerada doença dos sábios. Porque o que é a depressão? É quando você para pensar na sua vida. Ninguém tem depressão sem parar para pensar. Acontece alguma coisa que faz com que a gente pense. E ao pensar, ao meditar, a gente deprime. Então, Sócrates, Platão, na Grécia Antiga, tinha depressão. Houve depressão também na travessia dos escravos para o Brasil, no século XVI, né, portanto, 500 anos atrás. No século XVI, os negros africanos morriam de uma doença chamada banzo. Banzo é saudade da África. Eles iam ficando tristes, paravam de comer até morrer. Então, banzo é uma depressão. E você disse muito bem, um dia desse, eu estava olhando o Facebook e também o Instagram. Você vai passando o dedo, aquilo não acaba não, Josi. Você não acaba não. É como se fosse um rolo, quando termina, começa tudo de novo. Então, se você quiser passar o dedo o dia inteiro ali, acaba provocando a viciação de muita gente nas redes sociais. Eu procuro, eu tenho os horários que eu entro, senão eu não tenho vida própria, porque eu não tenho vida pessoal, porque né, são muitos seguidores no Facebook. Então, essa enxurrada de informações, a necessidade de dar conta, você corre, liga o jornal, o telejornal, e eu quero ouvir o programa tal da Rádio Cultura, e eu quero ler o livro tal, eu tenho que resolver tal coisa no banco, eu tenho que resolver tal coisa no hospital, pegar um filho na escola, levar no inglês. As pessoas vão trazendo coisas que não têm necessidade, elas vão acrescentando obrigações desnecessárias. E aí isso tudo provoca um estresse no indivíduo, faz com que ele se descolhe das coisas básicas da vida, que é, por exemplo, tomar um café calmamente, saborear um pão com manteiga, né? Aqui em Alfredo Chaves eu tomei café numa padaria, fica nessa rua da rádio aqui mesmo, que delícia, a rua de lá no caso, né? Que é aquela grandona, sai lá na entrada do Alfredo Chaves. Que delícia, você sentar numa mesa, tomar um café, bate um papo com um conhecido ou desconhecido, né? Aquele abraço que você dá no marido antes de sair de casa, na sua esposa, dá um beijo. Quando o filho pede bênção para dormir, bença pai, bença mãe. Eu antes de vir para cá, eu passei na casa da minha filha, aí a minha netinha falou, bença vovô. Então assim, sabe? Então essas coisas, isso que vale na vida. E a gente nessa correria, a gente vai se desligando dessas coisas básicas. E aí esse estresse vai levando a gente a perder a emoção. Como a depressão é uma perda de afeto, é uma perda da emoção, acaba levando a gente a um quadro depressivo. Então, e tem um outro processo também, Josi. Antes, nós estávamos preocupados em combater a tuberculose, a varíola, a febre tifo, o sarampo. Não tem nada disso mais hoje. Então, a paralisia infantil. Eu tenho amigos da minha idade que têm as pernas atrofiadas porque tiveram paralisia infantil. Hoje os bebezinhos recebem 3 gotinhas e eles não vão ter poliomielite, que é o nome oficial da paralisia infantil. Então a poliomielite está extinta no Brasil. Então você que é mais jovem do que eu, você não tem amigos que tenha a parte de baixo atrofiada. Na minha infância, tinha umas pessoas que eram corcundas, que tinha aquela bola de carne nas costas. Não tem mais. Existe hoje a correção. As pessoas que era fanha, tinha um buraquinho em cima dos lábios. Isso, hoje a cirurgia é feita com menos de 2 anos de idade. Então, hoje a preocupação com a doença externa diminuiu. Então a pessoa agora tem tempo de pensar na alma. E a depressão é uma doença da alma. Então hoje a gente trabalha menos. Então a gente tem tempo para pensar na família, para pensar na nossa alegria,
para pensar na nossa vida religiosa, porque é comprovado cientificamente que as pessoas religiosas têm menos possibilidade de ter depressão do que as pessoas que não têm ligação com uma igreja. Isso é comprovado. Eu não estou dizendo que a igreja cura a depressão, porque também é errado. Às vezes a pessoa está com depressão, você fala, isso é falta de Deus, isso é falta de igreja. Não. É falta de ir ao médico, é falta de fazer terapia. Mas eu não posso negar que pessoa religiosa é menos acometida de depressão. Um dos elementos que eu indico aos meus pacientes é a frequência à igreja. Agora, também não quer dizer que quem está na igreja está totalmente imune. A exemplo disso, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello. Então a gente vê aí que não está imune. No entanto, a possibilidade de ter depressão fora da religião é muito maior. Uhum. Talvez as coisas mais simples, a felicidade, ela se encontra nas coisas mais simples, essa busca que nós temos pelo grande, pelo mais, o dia a dia, né? Todo mundo quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E como você disse, né, o benção avô, o benção pai, Deus te abençoe, meu filho, aquele frango com quiabo, aquela polenta no domingo. E comer junto, almoçar junto. Muita gente abre mão disso, levar o filho na escola, ao invés de contratar um transporte escolar, porque a depressão tem acometido crianças. Começou com adolescentes, um índice altíssimo de adolescentes que cometem suicídios, que estão depressivos, e agora a depressão está acometendo crianças. Mas crianças têm tempo de parar para pensar na vida? Pois é, como é que... crianças, a intenção papais e mamães, hein? Pois é, o que leva a criança a ter depressão? A ausência dos pais. Por exemplo, você quer ver uma coisa que provoca depressão na criança? Você contrata uma babá, né? Então, babá é uma funcionária. Você tem um vínculo empregatício com a babá. Você paga o salário dela, assina carteira. Mas se a babá não estiver te agradando, vamos supor, ela está chegando atrasada, como hoje começamos o programa 8 minutos atrasado, por exemplo, né? E aí você fala, vou mandar essa babá embora porque ela não está cumprindo. Para você é só demissão. Mas para a criança, a babá é a mãe dela. Aquela babá passa mais tempo com o bebê do que a mãe. Então, quando você manda a babá embora, para a criança, a mãe dela morreu. É um luto. Então, são coisas sutis assim. Quando o casal está tendo um problema conjugal, estão brigando muito em casa e fazem isso na frente dos filhos, mesmo que não façam na frente dos filhos, fazendo no quarto trancado, mas o filho vê a cara feia de um para o outro. Percebe. E aí isso também é motivo, pode acometer a criança de depressão. Às vezes os pais procuram dizendo, Luiz, meu filho tem 13 anos, voltou a fazer xixi na cama. Aí eu digo, você está com um problema conjugal, não está não? Tenho tido um problema. Pois é, seu filho está voltando à fase oral. Ele voltou a fazer xixi na cama, na cabeça dele, ele vai chamar a sua atenção, você e sua esposa, e aí vocês vão fazer as pazes para cuidar dele. É um mecanismo inconsciente de chamar a sua atenção. Então a criança ela é acometida da depressão em função da perda, da babá, da morte da avó, né? A avó velhinha, falece, a criança sente. E às vezes os pais querem poupar a criança. E aí não levam a criança no funeral. Isso é um absurdo. Eu sei que a intenção é boa. Olha só, a criança raciocina o seguinte, cadê a vovó? Ou um caso, lá no norte do estado, não vou dar o nome da cidade, para não, deve ser uma família conhecida, mas numa cidade do norte do Espírito Santo, o pai faleceu. O filho tinha 3 anos. Aí não deixaram o menino ver o pai, morto. E aí o menino perguntava, cadê papai? Ele viajou. Só que o menino agora tem 5. Que viagem é essa que leva 2 anos? Aí o menino está doente. Porque qual é a reflexão que a criança faz? Ele se sentiu abandonado. Papai, não, ele vai dizer assim, papai foi embora. E papai foi embora por uma questão. Porque eu sou uma criança má. E aí ela entra no processo depressivo.
Porque a criança ela tem um pensamento binário. Tudo dela assim, ou eu sou má ou eu sou boa. Por isso que é muito bom você dizer, você é uma boa menina, você é um garoto bom, para reforçar esse lado positivo. Porque ela só tem esse raciocínio. Então eu sou um menino mau, por isso meu pai foi embora. Por minha culpa ele foi embora. Ele puxa a culpa para ele. Enquanto você falasse para ele, seu pai morreu, ele visse o pai, conversar com ele sobre a morte, até porque outras pessoas da família dele vão morrer. Então precisa aprender a lidar com a morte. A cachorrinha dele vai morrer. O pintinho que cresceu virou galinha vai morrer. Seja na panela ou seja por morte natural. Então a criança tem que aprender a lidar com a morte. Lá em casa, todas as vezes que a nossa cadelinha, uma cadelinha falecia, a gente sempre tem 2, 3 em casa. E quando uma morre, o que eu fazia? Eu pegava o corpo da cadela, chamava as crianças, cavava um buraco, aí botava dentro de uma caixa de papelão, como fosse um caixão, e aí pedia para a criança fazer uma oração, aí enterrava a cadelinha, colocava uma cruz em cima com o nome da cadelinha, ou seja, eu estava ensinando meus filhos a lidar com a morte. Porque a morte é uma perda inevitável. Todos nós vamos ter perdas. Então tudo isso é motivo para a depressão infantil, né, que é diferente da depressão juvenil. O adolescente é diferente. O adolescente tem depressão porque ele quer desconstruir o mundo que o pai e a mãe ensinou e construir o mundo dele. E nesse conflito nem sempre ele tem estrutura. E às vezes, se ele não tem uma boa estrutura familiar, isso vai ser também muito complicado. Então a depressão ela comete em situações diferentes, entendeu? E um jovem com depressão, ele pode buscar outros caminhos? Pode. É um momento perigoso. Perigoso. Ele vai procurar emoção forte. Já que ele não sente emoção para comer, para dormir, para beber, para abraçar, ele vai procurar emoção forte. Então, assim, já que ele não sente emoção em tomar um copo de cerveja, ele vai tomar uma caixa. Já que a cerveja não dá um resultado imediato, ele vai tomar vodka, vai tomar uísque, coisa mais forte. E daqui a pouquinho, a vodka já não resolve, ele vai cheirar cocaína, ele vai fumar maconha. Então, ele vai buscar emoções, coisas que tragam emoção forte. Pode ser também um caminho para ele ir até as drogas. E também o jovem deve ser ensinado a lidar com a tristeza. O namorado terminou com ele, né? Eu lembro meus filhos, quando a namorada terminava, eles ficavam lá chorando, aquele homem grandão, porque eles crescem muito rápido, né? Mas mais de pouca idade. E aí eu falava, ô meu filho, é assim mesmo, você vai ter outras oportunidades, você vai conhecer o não, eu nunca mais quero namorar com mais ninguém. Eu digo, nada, você está falando isso, daqui um mês você está com o outro, né? E aí ensinando é assim mesmo, dói assim mesmo, é uma dor suportável, amanhã vai doer menos e menos. Papai já passou por isso também, mamãe já passou por isso também, e Então, assim, ensinar o filho a sentir dor, a lidar com o problema, não esconder o problema dos filhos. Você está com uma crise financeira, seu comércio não está vendendo, a colheita da roça não está legal, divide isso com os filhos, ó. Não deu dinheiro, não vai dar para comprar, não. Você estava querendo comprar sua bicicleta, né? Não dá para comprar a bicicleta, porque estamos com crise, papai não está tendo dinheiro. Para os filhos aprenderem a lidar com os problemas. Você citou aí esse caso lá do norte do estado, dessa criança, né? Que os pais, a mãe, no caso, né? Poupou que o filho visse o pai ali nas condições, né? Falecido. Esse gesto de poupar os filhos, os pais podem estar aí criando aí adolescentes e até adultos mesmo, que lá no futuro não vão saber lidar, né, com as tristezas, né, como a gente disse, acontece, elas vão vir na vida, é inevitável, né, esses momentos de tristeza, mas podemos estar criando aí nossos filhos frágeis e mais suscetíveis a lá na frente não saber lidar com seus problemas e aí sim ter uma depressão, um caso mais sério? Ah, com certeza. A gente quer criar filhos em bolha de plástico. Tinha um Fantástico, não teve um filme, não sei se você lembra disso, muitos anos do seu tempo, mas teve um filme, muitos anos atrás, chamava O Menino da Bolha de Plástico. O menino tinha problemas, ele não tinha resistência, né, contra bactérias,
E aí, então, os pais o mantinham dentro de uma bolha. Essa bolha não entrava bactéria. E então isso virou um filme, deve ter sido baseado em fatos reais. Então, aí chega um momento que esse menino melhora, ele vai crescendo, e aí ele vai ganhando anticorpos, e aí ele sai da bolha. E aí a dificuldade nele lidar no mundo real, porque ele é o menino da bolha. Enfim, eu estou usando essa ilustração para dizer que hoje nós formamos seres humanos de bolha de plástico. E isso é muito perigoso, porque o mundo não é uma bolha de plástico. E é comum, Josi, eu mesmo já repeti isso várias vezes, hoje não faço mais assim, a gente dizer assim, vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Minha filha vai ter tudo o que eu não pude ter. Esquecendo-nos que nós somos o que somos exatamente porque nós não tivemos tudo. Tivemos que buscar. Tivemos que buscar. Então, eu me lembro que a minha primeira bicicleta eu tive que comprar com o meu salário, a prestação. E meus filhos, por exemplo, eles não precisaram comprar bicicleta. Eu comprei a bicicleta, eu os ensinei a andar de bicicleta, fiz questão, mas quer dizer, é uma resistência a menos para eles. Eu sou pai, tenho 5 filhos, e aí é algo que eu posso confessar. Então a gente quer evitar que eles sofram. Uma das vezes meu filho estava lá sofrendo por causa da namorada, né? E aí eu disse, filho, se eu pudesse eu arrancava essa dor do seu peito e botava no meu. E ele disse, não, o senhor não pode fazer isso. Eu tenho que viver as minhas dores. Eu tenho que viver as minhas lutas. Foi uma lição para mim. E é isso que a gente tem que fazer. Então eles têm que viver a luta deles. E eles têm que participar das nossas lutas, Josi. O filho tem que saber quanto custa um par de tênis. Não é só dar para ele, não. Você tem que ver e mostrar a ele que a prestação, todo mês eu vou pagar a prestação, você leva ele junto para ele poder estragar o tênis. Né? Se o pai é demitido, estou desempregado. Não sei como é que vai ser. Eu sei que para o filho isso pesa muito mais. Ó, filho, já explica para ele. Papai tem seguro-desemprego, até lá papai vai arrumar um outro emprego, mas ele tem que participar. A gente não pode poupar ele dá tudo o que eles pedem. Não podemos. Eles nos pedem para nos testar. Mas a gente tem que dar tudo. Eles entendem. Eu me lembro que eu dava aula no primeiro período da faculdade, de estar de sala em Vitória, na turma de jornalismo, e a aula era de manhã. Então eu chegava bem cedo, enchia o quadro de matéria para a tristeza dos alunos. Aí eu cheguei cedo, e tem aqueles alunos que chegam cedo também. E comecei a escrever no quadro, e chegaram 3 alunas, 3 mocinhas, e primeiro período, né, são os alunos que têm 17 anos, 18 anos, são bem novinhos. E aí as 3 sentaram na frente, ia ter aquele Vital, que era um carnaval fora de época. Aí uma delas falou assim, eu já comprei o meu abadá, e você? Aí a outra disse, eu vou comprar, mas ainda tá. Aí falou, e você, fulano? Ela falou, eu nem penso nisso. Eu já sei que meus pais não vão deixar. Mas você não vai sentir falta? Sentir falta do que eu nunca tive? Eu não sinto falta. Então ali eu percebi que o jovem se adapta. É só você, é você que tem que definir regra. Eu tinha uma vez eu atendi uma jovem e ela disse assim, por exemplo, Aloysio, eu saí de casa ontem. Até agora ninguém ligou para saber onde eu estou. Então, eles falam que eles são liberais. Meus pais dizem que são liberais. Eles não são liberais. Eles são desinteressados por mim. Então a gente precisa, não pode dar tudo o que eles pedem. Quer uma moto? Vai trabalhar para ganhar. Vai tirar a carteira primeiro. Quer um carro? Trabalha. Ah, mas eu posso dar um carro para o meu filho. Não se trata disso. Se trata da educação dele. Hoje você pode dar e amanhã. E quando ele casar, você vai continuar dando tudo que ele pedir? Então a gente tem que pensar. Aí deixa o amor da gente, esse amor ingênuo, falar mais alto. E isso acaba provocando depressão. Eu tenho aqui em minhas mãos, Aloysio, vamos dizer aí a última pergunta, né? Um ouvinte nosso está ouvindo, ele está lá em Vitória, sintonizado através do Cultura Net. Bom dia, amigo. Vou te chamar de José, né? Vamos preservar aí a identidade, né? O José está lá em Vitória.
Ele tem uma filha, que no caso ele pegou a guarda, né? Quando ela tinha 6 meses de idade. No caso, ela é filha da irmã dele que faleceu. E até hoje ele não sabe como dizer a essa criança, né? Que a mãe dela era a irmã dele. Como ele faz para tomar essa iniciativa, né? Para dizer a ela que a mãe dela faleceu e ele pegou a guarda para cuidar com todo amor, todo carinho. Então, José, quando ele pegou a cria guarda, ela como filha, quando ele mas pegou ela a guarda, ela assumiu tinha 6 meses de 6 idade meses só. de idade. E ela tem que idade agora? Ele não menciona aí não. Não mencionou. Se ele puder, então online aqui, se puder mandar pra gente. Porque aí faz diferença. Mas aí, é uma né? criança com uns 5, 6 anos, pelo que eu já vi aí nas redes sociais. Então vamos lá. Exatamente, olha só. Essa criança, ela precisa ser informada disso. Porque, teoricamente, ela não lembra da mãe. 7 anos. 7 anos. Errei por pouco. Isso. Teoricamente, ela não lembra da mãe. Ela não sabe que a mãe morreu, né? Então, mas isso é só teoricamente, viu, José? Porque tudo que a gente faz na vida fica registrado no nosso inconsciente. Nosso inconsciente é um HD extraordinário. Deus é muito sábio. Tudo fica guardado. O que você pensa, o que você não pensa, o que você vê e presta atenção, o que você não presta atenção, tudo que você vê, tudo que passa pelos sentidos, pela visão, pelo paladar, pelo olfato, vai para o inconsciente e fica registrado. Então essa criança, ela viveu com a mãe 1 ano e 5 meses. Porque são 6 meses de idade, mais 9 meses de gestação. Então essa presença da mãe é importante. Eu diria, José, que você já está atrasado, e muito atrasado. Você imagina se você falasse para ela com 1 aninho, olha, eu sou o papai do coração, ela é a mamãe do coração, a mamãe da barriga está no céu, papai do céu levou, ou alguma coisa do tipo. Então ela cresceria de forma muito mais adaptada a isso. Ela se acostumaria com a ideia. Estou dizendo isso, José, não é para te provocar culpa, não. É para que as outras pessoas que estão nos escutando, passando pelo mesmo problema, tenham mais sabedoria. E se acontecer, que pode acontecer com qualquer pessoa, José, isso que aconteceu com você, elas vão agir diferente. Mas primeiro, José, você é uma pessoa bonita, você acolheu a sua sobrinha com amor. Então, isso é o primeiro ponto. Bom, você pode tentar sem a necessidade de um psicólogo ou de um psicanalista infantil. Em Guarapari, a gente tem o Dr. Breno Cabral. Ele é psicanalista infantil, especializado em criança. Eu não sou especialista em criança, estou recomendando ele. Seria interessante, com o apoio do psicanalista, sob orientação do psicanalista Dr. Breno Cabral, posso te passar depois o contato dele aí pelo WhatsApp, ele vai te orientando. Mas a princípio, como psicanalista, você precisa ter um tempo, sair com a sua filha, vou chamar assim, porque é assim que sair com a sua filha e ir para uma padaria, melhor, ir para um lugar que ela gosta, um shopping, e aí sentar, olhar nos olhos dela, mas bem nos olhos, porque o olho ele vai direto na alma e dizer assim, você tem dúvida que eu te amo? Você sabe que eu te amo, né, minha filha? Sei, pai. Você sabe que você vai poder contar comigo para sempre. Sei. Você sabe que eu daria minha vida por você. Sei. Então você enche ela de amor primeiro. Quando você perceber que ela está bem fortalecida, você sabe quem é a sua mãe. Não sei se você é casado, José, essa aí seria a sua esposa. Acredito que não. Acho que você seja solteiro. Então, você deve se perguntar sobre sua mãe. Sua mãe, minha filha, morreu quando você tinha 6 meses. Então, uma criança de 7 anos, você não pode mais usar, papai do céu, mãe do céu. Não, porque aí você infantiliza ela. 7 anos, ela já compreende, é uma mocinha. Diz assim, sua mãe morreu, você tinha 6 meses. Mas olha, nunca te faltou amor, nunca vai te faltar amor. E aí ela vai ficar com isso.
E aí você observa o comportamento dela depois dessa notícia. Observa, pede a professora da escola para observar e observa. E qualquer coisa, então, aí você vai precisar de um profissional. Mas, eu vou te avisar, só você pode dar essa notícia. Talvez esse Entendeu? medo dele, claro, a reação da criança, ele também tem um pouquinho de medo de perder o amor dessa filha? Pode ser. Também vem a lembrança da perda da irmã, Sim. entendeu, Júlio? Quando É, ele fala por para a isso filha, mesmo. ele está afirmando que a irmã dele morreu. Ele está revivendo aquele Está momento. revivendo a cena. Tudo isso é misturado. Talvez ele devesse ele também buscar uma ajuda terapêutica. Aí, nesse sentido, eu estou à disposição. Que aí A ele é insegurança adulto. dele pode partir disso aí. Mas o uma- amor que ele tem, ele depositou nessa criança o amor de filha, que a gente tem quando a gente Isso. põe adota uma criança, e até mesmo quando a gente tem um contato próximo com uma criança como se fosse filho da gente, né? E um momento, aquele amor que ele tinha pela irmã, ele também dá a essa criança, né? Esses dois amores. E aí que está a insegurança dele em contar. Ele vai perder o medo, talvez, na cabeça dele, perder a filha e perder a irmã ao mesmo Mas tempo. aí, se a filha descobre pela boca de outra pessoa, ela vai se sentir traída por ele. Ele é a pessoa mais sagrada da vida dela. Todas as pessoas do mundo, e que todos os pais e mães escutem isso, todas as pessoas do mundo têm direito de nos enganar, menos os nossos pais. Então, filho adotivo, você tem que falar. Minha filha eu falei, a minha filha quando eu adotei já era grande, mas tem que falar. E veja, José, você não está sozinho nesse barco. Eu tenho uma mulher, olha a história dela, que história, cara. Ela, quando conheceu o marido, ela estava grávida. Então, quando o filho nasceu, registrou no nome do marido. E o filho não sabe que ele não é filho do pai. Né? O contrário no caso. Quando ela conheceu o marido tinha um bebê, que a mãe tinha ido embora. Então ela cuidou desse bebê como se fosse dela. Então o bebê, na cabeça dele, ela é a mãe dele. E o problema não para aí. Eles adotaram uma menina recém-nascida também. Essa menina, hoje, está uma moça, está uma adolescente, e até hoje ela não sabe. A mais nova, que foi resultado aí de um caso, na verdade, não é extraconjugal, porque eles tinham se separado. Sim. Aí houve ele engravidou a moça deixou o filho com ele, aí os dois se reconciliaram e ele já estava com a filha. Então Ou seja, dos 3 filhos, nenhum é do casal. Nenhum é do casal. Ah, é do casal, exatamente. Então aí, só que essa do meio, a mais novinha, melhor dizendo, a mãe, a avó, mãe da mãe, quis saber que ela ia morrer e ela queria conhecer a neta. Aí negociaram, foi uma luta, e eu consegui convencê-la a contar. De quem tem que contar é você primeiro. Você e o pai. Depois que vocês contarem, aí apresenta a mãe, apresenta a avó, toda a família que ela não conhece. E hoje a mãe adotiva e a mãe biológica são amigas, por incrível que pareça. Mas a mais velha, que deve estar hoje com a faixa de 17, 18 anos, ela não sabe que ela é adotada. Aí você imagina quando ela descobrir. E nem o primeiro, o rapaz também não sabe. Imagina quando esse adolescente descobrir. Então, não é o seu caso, não é único. Só que eu digo uma coisa para você, amigo, que eu disse para ela. Quanto mais tempo passar, pior vai ficar. Se essa sua filha chega à adolescência, ela pode se envolver com droga, com outras coisas, quando ela tiver essa notícia. Então, enche ela de amor primeiro. Faz uma declaração de amor bem forte. Faz olhando nos olhos. Eu converso com meus filhos olhando nos olhos. E depois conta. E conta com todas as palavras. Sem meia palavra. Mamãe foi passear no céu. Não. Sua mãe morreu. Usa o termo adequado.
você vai dar à sua filha a oportunidade de aprender a lidar com a perda, aprender a lidar com a morte. Ok, então, Luiz, já ultrapassamos aí 9 horas e 13 minutinhos, 14 Então recuperamos o que perdemos lá no início. Então tá bom. Vamos que vamos. Contato, Luiz, quem queira fazer contato. Muita gente ligando aqui para a rádio, né, e perguntando sobre consultas, né? Com o senhor aí, estamos estudando a possibilidade, né? E estamos estudando a possibilidade de vir mais perto. De ficar mais perto, ter um consultório aqui pertinho, né? Estamos olhando, mas enquanto isso, o nosso contato é o 027 98831 6295 ou 027 3261 7039. Aí você vai poder agendar a consulta com a minha esposa. Ela que cuida da minha agenda, né? A Jailza, que também é psicanalista, né? Uhum. Então, mas nós estamos aí negociando a possibilidade de atender aqui mais perto. Uhum. E aí vai estar uma equipe de psicanalistas para poder atender aqui em Alfredo Chaves. Tá bom? Retorno agora daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias. Já tem o tema? Já temos ansiedade, transtorno de ansiedade. E sabe, Josi, nós não esgotamos o tema depressão. Uhum. Eu não falei da terapêutica depressão, como é que eu trato a depressão. Isso a gente pode conversar num outro programa. Mas vamos falar sobre ansiedade no próximo. Que é a irmã gêmea da depressão. Que é a irmã gêmea da depressão. Então hoje é dia 26, o próximo é dia dia 10 de julho, não é isso? Só confirmar aqui. Eu acho que é 2... Julho. 9. Terça-feira, 10. 10 mesmo, dia 10 de julho. Então o nosso próximo encontro será no dia 10 de julho. Já vamos divulgando aí até lá. Ansiedade. Ansiedade. Pode ficar à vontade, né? O ouvinte que quiser já deixar aí a sua pergunta. Agradecemos aí a Drogaria Biofarma mais uma vez, né, pelo espaço cedido. Invadimos um pouquinho aqui da Central do Pão, mas está valendo, você vai tomar aquele cafezinho. Vou tomar um café. Pois é, vou tomar lá na Central do Pão. Então, veja bem, vocês apoiam o meu programa aí, eu nem estou sabendo. Minha participação, pessoal do Central, uma delícia o pão. Eu acabei saindo da minha dieta, acabei comendo 2. Opa. Você acredita que eu comi 2 pães, uma delícia, ele é leve, crocante, uma delícia. E acompanhado daquele cafezinho? Cafezinho, café com leite, que a gente chama de pingado, né? Que é o café com leite. Então eu quero aí também agradecer e mandar um abraço para os funcionários da Drogaria Biofarma. Fui lá, me atenderam com o maior carinho, me receberam, falaram do programa. Então, eles estão de parabéns, está atendendo muito bem, galera, nota 10. Central do Ponto vem sempre ligadinha com a gente aqui no o pessoal aí de Alfredo Chaves, um aluno que trabalha no fórum de Alfredo Chaves, e eu fui no fórum, um monte de gente me recebeu com o maior carinho, está ficando famoso aqui. Me receberam, eu assisti seu programa e tal. Muito legal, né? Muito legal. Eu aqui me sinto em casa. E também estamos com uma grande audiência através da NET, Luiz, em Guarapari, tá? Ah, que legal, legal. Sempre recebendo a mensagem. Eu vou divulgar. Então, eu vou fazer um adesivozinho, vou colocar no carro, né? Lá tem que ser pela NET ou pelo site. Para poder divulgar lá, então. E eu quero agradecer aí o carinho dos ouvintes, as perguntas, sempre muito pertinentes, que ajudam a direcionar o programa. Por exemplo, por que eu não falei da terapêutica do tratamento da depressão? Porque a gente precisava primeiro definir. E as perguntas dos ouvintes nos ajudaram muito. Então eu peço aos ouvintes que participem, que façam perguntas para a gente poder participar. E agora eu estou aqui pela internet, pelo Facebook, Aloísio Silva Psicanalista, né, no Facebook. E o pessoal do Facebook, eu vou responder as perguntas agora do Facebook, né? Encerramos na rádio, no decorrer da rádio, voltamos para a música de qualidade, né? da Cultura FM, e aí enquanto isso vamos respondendo aqui as perguntas do pessoal da internet. Ok, então Luiz, muito obrigado pela sua participação, até dia 10. Até dia 10, se Deus quiser, com ansiedade. Um bom
uma boa semana, um bom final de semana para muito você obrigado, e toda a família. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ei, Vilma, tudo bem, querida? Ó, tá tudo encaminhando aí para nossa ida à Itália, hein? Provavelmente no domingo e segunda, conforme você pediu, para a gente conhecer aí Venécia, conhecer Veneza. Rita Reis, um abraço, Rita. Neto, Juiz de Fora, né? Abraço, Neto. Abraço aí para Juiz de Fora, Minas Gerais. Marcele Galvão, de Guarapari, um abraço, minha querida amiga, querida. Zuleide Miranda, um abraço, Zuleide. Anita Soares Magalhães, bom dia. Esclarecedora demais. Obrigado pelo carinho, Anita. Tá? Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui. A Estael Miranda Diogo, lá de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Sempre esclarecedora suas explicações, amigo Aloísio. Um dia cheio de luz para você também, minha querida amiga. E para sua filha lá da Espanha. Manda um abraço para ela. Luciana Candeias, um abraço, Luciana. Mary Menezes, bom dia, querida. Paulo Barcelos, um abraço, Paulo. Sérgio Tilsen. Ei, Sérgio. Amigo, ainda vamos encontrar essas viagens aí. Eu te acompanho aí, sua agenda nos Estados Unidos, na Europa. Sérgio, eu devo retornar para a Europa agora do dia 2 ao dia 16 de outubro. Vou te lembrar lá, o pessoal gosta muito de você, viu? Um abraço. Maria Angélica Gualberto, muito bom. Obrigado, Maria Angélica, pelo seu carinho. Meu amigo John Reis, lá de Sete Lagoas. Um abraço, meu amigo John Reis. Saudade de você, cara. Silviane da Rosa Machado Krischer. Leandro Costa, um abraço, Leandro. Gustavo César Gandolfi, um abraço, Gustavo. Bem com você, meu amigo. Andréia Rangel, um abraço, Andréia. Letícia Mendes, um abraço, Letícia. Vandréia Fernandes Ferrer, ei, minha amiga, como é que tá sua mãe? Um abraço, Vandréia. Bruno Santana, grande professor de educação física. Um abraço para você, grande profissional, admiro. Um abraço para sua mãe, Rosângela. Tá bom? Um abraço, querido. Quem mais? Gleide Neubarler. Um abraço, Gleide. Fátima Rocha. Ei, Fátima. Fátima de Pernambuco, é isso? Um abraço para você, querida. Rafaela Alves Ferreira. Um abraço, Rafaela. Antônio Bernardo. Um abraço, Antônio. Lourdes Ferreira Miranda. Um abraço, Lourdes. Minha filha Bárbara Santos, lá de Campo Grande. Beijo, filha, te amo. Tiago Barros, um abraço, Tiago. Flávio Carvalho, um abraço, Flávio. Viviane Dyer, um abraço, Viviane, bom dia. Bom dia, Andressa Silva. Bom dia, Rubson Gonçalves Filho. A Vilma está dizendo, boa tarde, amigo. Lá na Itália já é de tarde, né, cara? É 5 horas de diferença. Já são 9h05, 14, já são 2 horas da tarde lá, caramba. Bom dia, Ademir Amorim. Para Vilma é boa tarde, né, gente? Bom dia, Cássio Drummond. Deixa eu ver mais. Manuel Sampaio Júnior, um abraço, Manuel. Grande escritor, grande professor de literatura. Rodrigo Jesus, você compartilhou aí, Rodrigo? Tem que compartilhar aí. Manuel Sampaio, já falei. Lourdes Souza, já falei. Quem mais? Frederico Marques, um abraço, Frederico. Vanderlei Campbell, um abraço, Vanderlei. Acho que já foi todo mundo. Deixa eu ver se ficou alguém aqui sem eu comentar. Então, no próximo será sobre ansiedade, dia 10 de julho, às 8h15 da manhã. Tá bom? E até qualquer momento, Você no Divã, pelo Facebook. Um abraço.